Olá, meus queridos alunos do sexto ano, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Amanda, semana do dia 17/8/2020 a 21/8/2020. Escola Professora Sofia Ataide Pedrasoli, sexto ano A, B e C. E nós vamos trabalhar uma outra classe de palavras que se chama numerais. Nós vimos substantivos, nós vimos adjetivos, artigo e agora os numerais. Para refletir, leitura, a folha amassada. Prestem muito atenção nessa leitura. Quando criança, por causa do meu caráter impulsivo, reagia à menor provocação. Na maioria das vezes, depois de um desses incidentes, sentia-me envergonhado e me esforçava por consolar a quem tinha magoado. Um dia, meu professor me viu pedindo desculpas, depois de uma explosão de raiva, e entregou-me uma folha de papel lisa e me disse: "Amácia." Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha. "Agora, deixe-a como estava antes", voltou a dizer-me. Óbvio que não pude deixá-la como antes. Por mais que tentasse, o papel continuava cheio de pregas. O professor me disse então: "O coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados. Assim, aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando sinto vontade de estourar, lembro-me daquele papel amassado." Autor desconhecido. Então, devemos tomar muito cuidado com os nossos atos, né? Porque uma vez amassado, se torna difícil. Conceito. Vamos entender um pouco o que é numeral. É uma palavra utilizada para quantificar ou indicar uma determinada posição numérica ou ordinal de algo ou alguém. O numeral pode ser representado de duas maneiras. A primeira delas é pelo símbolo numérico, que na verdade vocês usam na matemática. E no português, a escrita, né, que vocês devem prestar muito atenção como se escreve os numerais, que é muito importante a escrita. Eu tenho a classificação dos numerais. Eles podem ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Quais são os cardinais? Quando ele indica quantidade ou serve para contabilizar algo. Então, por exemplo, 1, 3, 5, né, e outros. Ordinal, então já fala, ele expressa uma ordem ou sequência de algo. Terceiro, o décimo, segundo. Multiplicativo, quando ele indica contagens multiplicativas. Triplo, dupla, dobro. Fracionário, quando ele expressa parte de um todo ou porções fracionadas. Então, por exemplo, terço, quinto, oitavo. Numeral também pode ser coletivo, quando ele indicar um conjunto. Então, exemplo, Pedro comprou uma dúzia de ovos. Então, aqui a classificação dos numerais. Tem uma tabela, vocês vão copiar essa tabela no caderno de vocês, prestando muita atenção na escrita, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção para não copiar os números errados. Então, tem uma lista lá dos cardinais, dos ordinais, dos multiplicativos e dos fracionários. Tomem muito cuidado com a escrita. Instruções. Peço que vocês assistam ao vídeo antes de realizar os exercícios que eu deixei para vocês, tá? Que é sobre essa matéria, numerais. E esse quadro, eu quero muita atenção para copiar esse quadro, ok? Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.